Fala pessoal, tudo certo? Começando aqui mais um Epifania de Jesus. Se você não assistiu o último vídeo, já entra aqui no canal, se inscreve e assiste aquele vídeo, né? Porque foi o primeiro dessa série que eu tô tentando trazer para vocês. E como diz o nome da série, Epifania de Jesus, eu quero trazer justamente isso a vocês, né? Eu quero que vocês tenham uma epifania, que seria uma revelação profunda, aí, uma revelação intensa de Jesus. Até trazendo aqui um pouquinho do que eu trouxe no último vídeo, né? A epifania seria uma revelação ou compreensão intensa, um lampejo de clareza que revela a essência de algo, promovendo uma mudança de percepção sobre si mesmo, sobre o mundo ou algo em específico. Um momento de clareza que revela um insight ou verdade oculta. Então é isso, eu quero trazer para vocês justamente essa revelação profunda e realmente essa transformação do Espírito Santo na vida de vocês. Beleza? Então, bora lá pro tema? Bom, esse tema é um tema que eu mesmo preciso tratar em mim, né? Porque essas semanas esse tema queimou no meu coração justamente porque eu estava passando por esse processo, né? Que seria o processo de confiar. E até trazendo aqui o texto para vocês, que está lá em Números, no capítulo 13, versículo 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns de seus homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. E aí, para contextualizar, né? Naquela época, o povo realmente experimentava da provisão de Deus todos os dias, né? Eles tinham um maná que caiu do céu, as sandálias deles se renovavam nos pés dele, as roupas deles não envelheciam. E assim, eles experimentavam diariamente da provisão de Deus. E aí, só para reforçar também, né? Deus fala aqui, ó, a terra que eu dou aos israelitas, para enfatizar essa terra que ele já deu para eles, né? E só para lembrar também, né, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele está falando que ele já deu essa terra, ele não está mentindo, ele não vai se arrepender disso que ele está falando. E aí, continuando, né? Moisés fez o que o Senhor pediu, né? Mandou o pessoal lá para espiar a terra de Canaã, que o Senhor já tinha dado aos israelitas. E eles foram lá e viram a terra, né? Viram que ela realmente tinha frutos bons, que ela realmente tinha uma terra fértil, né? Ali uma terra que mana leite e mel, como o pessoal falava na época, né? E aqui, voltando para o texto, né, no versículo 27 e 28, aqui eles já voltaram, e aí no versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel em fartura, aqui estão alguns frutos dela. Aí, no caso, eles explicam aqui também, né, que eles estavam com um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 homens, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E aqui seriam os Anaquins, né? Os gigantes da época que eles falavam, né? Então, às vezes, a gente se coloca nessa situação também. Porque às vezes Deus já entregou a terra a nós, né? Já falou pra gente que Ele já deu aquilo pra gente. Já deu aquela terra prometida, né? Aquela terra que mana leite e mel pra gente. Só que a gente geralmente coloca impeditivos, né? A gente acha que os gigantes são maiores do que nós. A gente acha que as adversidades são maiores do que nós, né? Só que a gente esquece que aquele que nos prometeu sempre estará com a gente, né? A gente duvida e acha que a gente nunca vai conseguir vencer todas essas adversidades, esses gigantes. E por quê? Porque a gente é limitado, né? A gente se desespera, a gente acha que não vai chegar, a gente acha que tudo é maior do que a gente. Só que a gente devia confiar. A gente se desespera quando, na verdade, o que a gente devia fazer é apenas confiar e descansar no Senhor. Óbvio que a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que guerrear, vão ter os momentos de luta, né? Mas como Jesus já disse, né, pra gente, no mundo tereis aflições e não vai ser fácil, né? Mas ele já disse, a terra que eu te dou, a terra que eu lhes dou, e isso não vai mudar. A gente tem que lembrar da promessa de Deus para nossa vida. Então, muitas coisas que acabam atrapalhando a gente seriam alguns momentos que a gente acaba murmurando, né? A gente acaba murmurando
por mais que a gente não externalize, né, que a gente não fale, não fique reclamando, a gente murmura dentro do nosso coração. E só a gente que sabe que a gente está murmurando. Mas isso é uma forma de murmurar também, sabe? Só que a gente tem que suportar o processo, né? As coisas têm um processo e às vezes não acontece porque a gente não está preparado ainda. Porque Deus primeiro prepara a gente para que as coisas aconteçam. E o que a gente tem que fazer é somente crer no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu pra gente, né? E uma coisa que nos ajuda a suportar esse processo, nos ajuda a ter essa paciência, seria descansar no Senhor. O que seria esse descansar no Senhor? Seria não literalmente, vou ficar aqui descansando enquanto o Senhor faz tudo e eu vou ficar aqui sem fazer nada. Não, é só simplesmente esperar no Senhor. A gente continua a nossa vida, a gente continua, mas com a esperança dentro do nosso coração de que o Senhor vai fazer. A gente não precisa ficar aflito, a gente não precisa ficar ansioso com isso, né? A gente tem que lançar a nossa ansiedade sobre Ele e acreditar que Ele vai fazer no tempo certo. E se Ele não fizer, é porque não era pra gente. E sim, a gente tem que confiar justamente nisso, que Ele fará no tempo certo. E o tempo dele é diferente do nosso. A gente acha às vezes que está atrasado e a gente às vezes quer apressar. Quando a gente apressa, as coisas não dão certo, né? Porque a gente tem que esperar literalmente no tempo de Deus, porque é o tempo bom, perfeito e agradável, assim como a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esse tempo que ele tem pra gente também é bom, perfeito e agradável. E assim, às vezes Deus nos mostra para que a gente tenha acesso àquela promessa, para que a gente consiga visualizar aquilo que Ele tem para nós. Só que assim, isso só vai se cumprir quando a gente confiar em Deus. E aqui no versículo do versículo 31 ao 33, o povo continua aqui, né? Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então assim, né, mais uma vez para reforçar, a gente cria dificuldades tão grandes, a gente faz essas dificuldades parecerem tão grandes, a ponto que isso fica enraizado em nós, né? A ponto que isso paralisa a gente quer voltar para trás, a gente não quer continuar. E assim, a gente às vezes distorce os problemas, as dificuldades de tal forma de que a gente fica parecendo gafanhotos perto desses gigantes, dessas dificuldades. E isso é muito prejudicial pra gente, né? Porque a gente acaba se diminuindo muito perante essas dificuldades e a gente esquece de que a força que está em nós, a força de Deus que está em nós é muito maior do que todos esses problemas e essas dificuldades. E aqui no capítulo 14 já, né, no versículo 2 e 3, o pessoal vai falar aqui: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E aí é justamente que essas inseguranças, essa falta de confiar em Deus nos leva, né? E faz a gente querer voltar para a fase anterior, na fase que a gente se sentia mais seguro. É igual o pessoal fala também, né? A nossa zona de conforto. A gente prefere voltar para a nossa zona de conforto do que arriscar um novo com o Senhor. Mesmo sabendo que o Senhor prometeu, a gente fica com medo de avançar para a próxima fase e a gente acaba querendo voltar para a fase anterior, porque é mais cômodo para a gente, é mais confortável. E aí a gente fica com medo, isso acaba até gerando uma cegueira na gente, né? Porque a gente não consegue ver aquilo que Deus está fazendo e a gente acaba ficando com mais medo ainda e fica cego, sem enxergar nas pequenas coisas o que Deus está fazendo pela gente, o que Deus está fazendo na gente. E nós temos que confiar que Ele está nos moldando. Cada dificuldade, cada pedra no caminho seria para lapidar o nosso coração, seria para lapidar
o nosso entendimento, a nossa pessoa, para que a gente tenha mais confiança no Senhor, para que a gente enxergue aquilo que o Senhor está fazendo. E a gente devia ser mais como Caleb e Josué nessa história, né? Aqui no capítulo 13, né, voltando para o capítulo anterior, no versículo 30, enquanto o povo estava ali se queixando, falando que tinha gigantes naquela terra que o Senhor tinha prometido, que tinha muralhas gigantes, que eles não iam conseguir vencer, Caleb aqui no versículo 30 vai falar assim, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos a posse da terra. É certo que venceremos. Então Caleb aqui já estava confiando no que o Senhor estava falando, né? E aí aqui no capítulo 14, no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E aí o Senhor nos diz hoje, até quando? Até quando a gente vai ficar duvidando? Até quando a gente não vai acreditar na promessa dele? Até quando a gente vai ver os sinais de Deus e vai ignorar? Até quando a gente vai se recusar a crer de todo o coração de que o Senhor está fazendo? Então, meus amigos, eu queria finalizar com esse questionamento, né? Até quando a gente vai ficar duvidando do Senhor? Até quando a gente vai ficar com esse medo? Até quando a gente vai ficar achando que essas dificuldades, esses gigantes são maiores do que nós? Até quando a gente vai deixar de confiar que o Senhor está conosco? Que a gente possa confiar cada dia mais que o Senhor está conosco e que se Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Pode não ser como a gente quer, pode não ser no tempo que a gente quer, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo e da forma certa. Então eu queria finalizar mais uma vez orando aqui. E se você puder, feche seus olhos comigo, mas se não puder também, tá tudo bem, tá tudo certo. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, a revelar o Seu Espírito Santo no nosso coração, Pai. Para que a gente possa, Senhor, cada dia mais confiar em Ti, Senhor. Para que o Senhor tire, Pai, todos esses medos, essas inseguranças. Que o Senhor tire, Pai, as barreiras que a gente coloca. E que todas essas barreiras sejam destruídas pelo Teu poder, Senhor. E que o Seu poder seja revelado a nós todos os dias, Pai. E que nós possamos confiar cada dia mais que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, Senhor. Pai, que o Senhor venha a se revelar sobre todas essas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Que o Senhor venha a se revelar sobre a minha vida, Pai. Para que eu possa ser guiado a cada dia mais, Senhor, por Ti, Pai. E para que eu possa vir trazer o Evangelho verdadeiro para essas pessoas que estão me acompanhando, Senhor. Muito obrigado por tudo, que o Senhor nos dê uma ótima semana, que o Senhor nos dê um ótimo ano, que o Senhor nos dê muita paz e saúde, Pai, para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades dos dias, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham chegado até aqui, né? Que vocês tenham sido tocados de alguma forma, que o Espírito Santo tenha falado com vocês de alguma forma. E acredito que é isso. Se você gostou, se você acha que essa mensagem fez sentido, curte, comenta, compartilha e mande para as pessoas que você acha que seriam tocadas por essa mensagem. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!